Pessoal, boa tarde a todos, a todas, aos nossos queridos e futuros aguerridos e esforçados delegados e delegadas de polícia do estado do Pará. A nossa aula de hoje é sobre sequestro de bens, tudo bem? Sequestro de bens móveis e imóveis e enfrentaremos todos os temas pertinentes. Agora, para delimitar a nossa aula, para deixar bem claro, nós vamos trabalhar voltado para a peça prática. Eu não vou trazer todo o esboço teórico e gastaríamos aí umas 3 a 4 horas só para isso. Então, eu vou trazer dispositivos práticos e pragmáticos para a gente adentrar na peça prática, mas, obviamente, sem deixar vocês na mão, trazendo aí algumas polêmicas, algumas discussões doutrinárias. Tudo bem? Então, vamos começar, gente? A dica mais importante que eu dou da aula, isso aí é extremamente fundamental, é vocês desligarem os áudios. Beleza? Então, todos desliguem os áudios. Por favor, desliguem os vídeos. Se alguém for fazer uma pergunta via áudio, ligue então somente para fazer a pergunta. Mas sempre avise no chat aí que quer fazer a pergunta via áudio. Para a aula manter a qualidade, para ninguém ficar estressado. Eu sei que vocês estão com os ânimos à flor da pele, então eu não quero esse estresse transferido para o professor aqui. O professor está bem tranquilo hoje para dar essa aulinha para vocês, a gente ter uma tarde bem produtiva. Beleza? Todos que não me conhecem, sejam bem-vindos. Eu acredito que a maioria me conhece. Eu vou acompanhando aqui o pessoal que vai chegando, são aí de antigos, que a gente já está ministrando. Mas, enfim, se tiver alguém de outro estado aí, sejam muito bem-vindos, tá bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Espero que o estágio do Pará, do estado do Pará, seja a sua futura acolhida aí na prova, que você também logre êxito e sucesso na sua aprovação. Vamos lá, vamos começar. Como eu disse para vocês, aula raiz. Aula raiz requer caderno, requer caneta, requer marca-texto, requer lápis, beleza? Errou, rasga o caderno e escreve tudo novamente. O nome disso é aula raiz. Depois eu mando um link aí do material da aula de vocês, está bem legal, inclusive, esse link que eu vou mandar para vocês, é exatamente dos slides aí de todos os temas de peças práticas. Acredito que com essa aula aqui, de sequestro seja, inclusive, suficiente para você conseguir desenvolver uma boa peça prática aí de sequestro de bens, caso caia. Beleza? Vamos começar, gente. Vou só compartilhar a tela e a gente inicia a nossa aula neste exato momento. O tema da aula é sequestro de bens. Então, a gente vai começar com essa proposta de tema. Sequestro de bens voltado para a peça prática. E, naturalmente, que vocês vêm com a primeira pergunta, professor, qual é a natureza jurídica do sequestro de bens? A resposta é muito simples. É uma medida cautelar de natureza patrimonial. É uma medida cautelar de natureza real. É uma medida cautelar de caráter assecuratório. Professor, todas essas formas, medida cautelar de natureza real, medida cautelar de natureza patrimonial, medida cautelar de natureza assecuratória, está correto? Está correto. O próprio Código de Processo Penal, no seu título, ao trabalhar com o sequestro e alienação de bens, ele diz claramente ali que se trata de uma medida assecuratória. Se trata de uma medida assecuratória para que lá no fim do processo, para que quando exista o trânsito em julgado, possa haver algumas partes lesadas sendo aí beneficiadas. Que partes são essas? Podendo ser a vítima, obviamente, podendo ser o Estado através de um confisco. Então você me fala, professor, então a ideia do sequestro é você já resguardar esses bens lá no início da investigação, ainda no inquérito policial, para que ele transcorra, para que já exista ação penal, para que exista aí uma decisão judicial definitiva, e esses bens protegidos desde o início em sua integridade, para não correr o risco de perecer, possam servir para resguardar os interesses patrimoniais da vítima e do Estado? Sim ou não? Sim, gente. Sim. Por isso, essa medida de sequestro de bens móveis e imóveis. Tudo bem? E aí você já vem com aquela pergunta, professor, mas calma aí, naquela historinha do sequestro de bens imóveis, existe uma confusão com a busca e apreensão? Calma. Isso aí a gente vai trabalhar lá no finalzinho, no último slide, eu vou enfrentar o tema também. Beleza? Mas para fins iniciais, isso já basta eu dizer para vocês que o sequestro, sim, busca resguardar um bem que foi comprado com proveito do crime. Existe um crime cometido
Por exemplo, se alguém furta um carro, um veículo, e esse veículo é vendido, você vai ter o proveito do crime, desse dinheiro aí. Você se utiliza desse dinheiro, sei lá, para comprar uma residência. Você vai poder sequestrar, fazer um sequestro de bens imóveis dessa residência? Sim, você como delegado de polícia vai poder buscar isso. Digamos que aí, no caso de tráfico de drogas, a pessoa vende, comercializa, é um grande traficante. E ele se utiliza daquele dinheiro do tráfico de drogas para comprar uma Hilux, para comprar uma SW4, para comprar um Corolla, para comprar residências, para comprar terrenos. Eu pergunto, vou poder me utilizar desse instrumento do sequestro para, de alguma forma, garantir que esses bens sejam perdidos para o Estado? Um eventual confisco lá no final? Sim ou não? Sim, gente. Essa é a ideia do sequestro. Inclusive, a doutrina é pacífica e unânime nesse sentido. O próprio professor Renato Brasileiro cita exatamente esse caso do traficante de drogas que se utiliza do dinheiro para comprar bens móveis ou imóveis. O professor Nutti também vai no mesmo sentido. O professor Aurílio Lopes Júnior está no material de vocês, também traz esse exemplo. Então, busque compreender que você não vai ter que analisar friamente, metodicamente, o que foi comprado com o proveito do crime. A pergunta que você vai ter que fazer é se foi comprado com o proveito do crime. E eu falei de propósito isso. Foi utilizado, foi comprado, lucro do proveito do crime. Porque se for o produto do crime, nós vamos ver que tem algumas peculiaridades que a gente vai trabalhar lá na frente. Mas eu quero que você já comece a quebrar a cabeça e separe definitivamente, para nunca mais errar sequestro de busca e apreensão, a palavra proveito do crime, ou seja, aquilo que é transformado do objeto que você adquire ali de forma criminosa, do produto propriamente dito do crime. A própria infração penal, digamos assim, que seja a própria materialidade, beleza? Separem esses dois objetos aí. Continuando, eu quero saber se está tranquilo até agora, está tudo ok, todos estão compreendendo, podemos caminhar? Está palatável? Tudo ok, né, gente? Perfeito. Continuando aqui, nós já trabalhamos, então, a natureza jurídica. E aí, professor, eu consigo extrair do sequestro de bens um dispositivo, um norte constitucional? Sim ou não? Sim, gente. Esse norte constitucional, e fica até elegante que você coloque na sua prova, é o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, ao dizer que ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Olha lá, ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, independentemente do momento em que esteja esse processo. Quando o legislador constitucional falou sem o devido processo legal, seria só aquele processo judicial ou logo um processo administrativo ou um processo via inquérito policial também adentra nessa regra? Ora, pessoal, a ampla defesa está presente desde processos administrativos a processos inquisitoriais também em alguns casos e processos criminais propriamente ditos. Então, a ideia é exatamente você garantir que exista ao menos um processo, por mais que cada processo tenha a sua peculiaridade. Então, continuando, um dispositivo importante para aqueles que estão com o caderno, conforme a orientação do professor, é você anotar o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. E aí você fala, professor, onde eu posso jogar esse artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal? Joga lá no preâmbulo, gente. Abaixo do endereçamento existe o preâmbulo, vocês sabem disso. Joga lá na fundamentação jurídica. Enxerte a sua prova de fundamentação jurídica. Demonstre para o examinador que você tem conhecimento dos dispositivos. Continuando. Então, nós já extraímos aqui a fundamentação constitucional. Qual é o objetivo do sequestro, afinal, professor? Eu já trouxe para vocês os bizus do que eu entendo como objetivo do sequestro. Mas quem sou eu, né? Então, a gente tem que extrair aí da doutrina qual é o pensamento doutrinário mais atual. A ideia do sequestro, conforme diz o professor Guilherme de Souza Nutti, está na tela aí para vocês,
é reter os bens imóveis e imóveis do indiciado ou acusado, ainda que em poder de terceiro, inclusive pessoa jurídica, não tem problema se esses bens estejam com pessoa jurídica, quando adquirido como proveito da infração penal, para que deles não se desfaça durante o curso da ação penal, a fim de se viabilizar a indenização da vítima ou impossibilitar que o agente tenha lucro com a atividade criminosa. Mais uma vez, eu estou sendo chato para vocês. Quando a doutrina fala em proveito, ela não está falando à toa. Quando a doutrina fala em proveito, eu quero que vocês tenham muito cuidado e grifem a palavra proveito. Porque eu pergunto agora, eu queria que vocês se utilizassem do chat. Proveito do crime é a mesma coisa que produto direto do crime? Sim ou não? Perfeito. Então, começando a entender o raciocínio de onde eu quero chegar lá na frente para vocês não errarem isso. Quem assistir essa aula não vai errar. Proveito do crime é exatamente uma transformação daquele objeto material em que você vai se aproveitar financeiramente, vai tirar lucro de algo, beleza? Diferentemente do produto propriamente dito. Se alguém furta o meu celular e essa pessoa continua usando o meu celular, o meu celular é o próprio corpo de delito, o meu celular é a própria materialidade, o meu celular é o próprio produto do crime, sim ou não? Cabe sequestro? Não, não cabe. Perfeito. Perfeito. Não, não cabe por quê, professor? Porque isso aqui vai estar sujeito ao quê? Vai estar sujeito à apreensão. Vai estar sujeito à apreensão para devolução para a vítima, o verdadeiro dono. Ou você vai atrás de uma busca e apreensão, ou o próprio delegado apreende e devolve para a vítima, se demonstrar que a vítima realmente é a dona. Correto? É esse o raciocínio que eu quero que vocês tenham. Agora, digamos, vou dar um outro exemplo. Alguém furta um carro importado no estacionamento do Shopping Boulevard. Esse carro importado é vendido por R$ 200.000. Esses R$ 200.000, o que você vai fazer com ele? Você compra 5 carros nacionais. 5 carros nacionais de 30 mil cada um. Neste caso, é possível a gente se utilizar da medida de sequestro, sim ou não? Vocês estão fantásticos. Fantásticos. Porque neste caso, gente, qual é a palavra mágica? Proveito. Proveito. Que é também sinônimo de provento do crime. Beleza? Que alguns da doutrina também falam que é sinônimo aí também de proveito indireto, de produto indireto, certo? Então, tudo isso aí são informações para eu te demonstrar que o produto direto do crime, que é o próprio corpo de delito, que é a própria materialidade do objeto, vai estar sujeito à busca e apreensão. E o proveito do crime, que são os proventos, aquilo que a pessoa lucrou de alguma forma, se utilizou daquele dinheiro para comprar A, B ou C, vai ser utilizado no sequestro. Aqui é para a gente quebrar de uma vez por todas com esse pensamento que às vezes eu ouço de que se for bem imóvel, vai ser busca e apreensão. Vou partir para a questão. Seria esse o raciocínio? Toda vez que você quiser um bem imóvel, você vai se utilizar da apreensão desse bem imóvel? Não. Você vai se utilizar da apreensão desse bem imóvel se ele for produto direto do crime. Beleza? E aí a gente fecha o raciocínio quanto a esse ponto. Acabei até antecipando onde eu queria chegar lá depois da aula, mas não tem problema. Já estamos adiantando aí alguns pontos que são importantes serem trabalhados. O professor Renato Brasileiro também fala o seguinte: o sequestro é utilizado para recolher os proventos do crime. Todos eles, todos os doutrinadores tenham cuidado de se utilizar da palavra provento e proveito. Eu estou sendo chato aqui exatamente para a fixação de um tema que é chato mesmo. Ou seja, o proveito obtido pelo meio do criminoso como resultado da
utilização econômica do produto direto da infração penal. Ou seja, ele se utilizou economicamente daquele produto direto. Não é o produto direto propriamente dito. Aí ele dá exemplos. O dinheiro obtido com a venda do objeto furtado. Ou seja, você vendeu, pegou esse dinheiro vai estar sujeito ao sequestro, porque não é mais o objeto furtado. Veículos ou imóveis adquiridos com o dinheiro obtido com a venda de drogas. Ora, aqui nessa parte final, você pode ampliar para 1 milhão de casos. Não é só venda de drogas, obviamente, que vai caber sequestro, vocês sabem disso. Então, por exemplo, se um secretário municipal de saúde comete aí peculato, furta da máquina pública, e ele se utiliza desse dinheiro para comprar terrenos, você, como delegado de polícia, vai poder pedir o sequestro de bens desse secretário de saúde? Vai poder, correto? Então, esse raciocínio é para que você tenha a amplitude dos crimes em que cabe sequestro. Não existe uma limitação dos crimes em que cabe sequestro. É isso importante que eu fale para vocês também. Diferentemente lá da temporária, correto? Em que existe uma lista, um rol taxativo de crimes, o sequestro não tem essa lista. Quem quiser anotar, então, não existe um rol taxativo de crimes no qual vai caber sequestro. O fato é, aquele objeto é proveito do crime, é objeto móvel ou imóvel, aqui você parte para o Código Civil mesmo, para diferenciar objeto móvel de imóvel, vai caber o sequestro. Beleza? A Jéssica já está me perguntando aqui, professor, posso combinar busca e apreensão com sequestro, a depender do caso concreto? Sim. Pode ser um caso em que o examinador te busque a busca e a apreensão de um produto do crime, por exemplo, um carro que foi furtado e continua com a pessoa. Um exemplo hipotético. E poderá também exigir um sequestro de um outro carro que essa pessoa também furtou, mas ela vendeu e transformou esse dinheiro e comprou um terreno, por exemplo, ou algum outro bem imóvel. Você vai verificar que aqui vai caber tanto a busca e apreensão quanto o sequestro. Então, não existe a impossibilidade de trabalhar essas duas medidas. Obviamente que elas não vão poder ser combinadas e utilizadas para o mesmo objeto, correto? Mas elas vão poder ser utilizadas para objetos diferentes no mesmo caso. Entendeu, Jéssica? Qual é a diferença sensível em relação ao arresto? É completamente diferente do arresto. Depois a gente pode até trabalhar, não é nem o objeto da aula, Sofia, mas o arresto não busca propriamente você retirar de circulação um bem móvel ou imóvel proveito do crime. Vai buscar de você te retirar de circulação bens imóveis extras da pessoa, bens móveis extras da pessoa, para garantir uma futura indenização aí, inclusive, um processo civil para uma vítima que sinta-se muito prejudicada com relação a uma prática de um delito que alguém tenha praticado. Então, por exemplo, se alguém comete um homicídio contra alguém, obviamente, um homicídio contra alguém, ou melhor, um atropelamento contra alguém, e você tira essa pessoa aí do seu ambiente de trabalho por não sei quantos anos, porque aquela pessoa não consegue mais trabalhar. Você vai precisar indenizar, sim ou não? Vai precisar, correto? Então, Sofia, neste caso, você pode se utilizar de uma medida do arresto já no processo criminal para você resguardar, inclusive, bens lícitos daquela pessoa, bens lícitos, para lá na frente pagar a vítima. Então, mais ou menos é essa a diferença do sequestro para o arresto, em linhas gerais, para a gente não fugir do objeto da aula. Beleza? Eu peço que neste primeiro momento a gente segure um pouco as perguntas para a gente fluir e talvez até algumas serem suplantadas durante o decorrer da aula, de forma que depois eu possa olhar o chat novamente. Ou se vocês quiserem ir jogando, não tem problema também não, mas eu vou segurar um pouco a resposta agora para a gente manter a lógica da aula. Tudo bem, gente? O sequestro é cabível em qualquer fase processual? Sim, é cabível em qualquer fase processual. Naturalmente, se for na fase investigativa, o delegado de polícia pode, juntamente com o promotor de justiça. Se for em outras fases, o delegado de polícia já não vai poder mais. Compreendeu? Continuando aqui, então, a gente também é importante fazer uma vinculação rápida, só para fechar essa parte inicial do sequestro, com o artigo 91, inciso 2, do CP.
Se você verificar lá no artigo 91, inciso 2 do CP, fala-se que são efeitos da condenação a perda em favor da União de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Repetindo, qualquer bem, qualquer valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Pergunto vocês, eu posso vincular esse dispositivo do artigo 91, inciso 2, a linha B, na minha prova para deixá-la mais rica, sim ou não? Do Código Penal, não é nem do Código de Processo Penal. O que vocês acham? Me respondam, sim ou não? Esse dispositivo tem tudo a ver com o que estamos tratando aqui? Esse dispositivo, pessoal, é exatamente um dispositivo protetor do cumprimento definitivo dessa disposição, desse efeito genérico da sentença penal condenatória. Então, o sequestro, que é essa medida cautelar, vai exatamente garantir exatamente a ideia do artigo 91, do CP, que fala que é perda em favor da união de qualquer bem ou valor que constitua auferido como proveito da prática do fato criminoso. Então, mais uma dica que eu dou para vocês, caros alunos. Pegue esse artigo 91, inciso 2, a linha B, jogue lá na sua fundamentação. Deixe ela um pouco mais rica, beleza? Vai sair na frente aí, com certeza. Vamos lá. Agora, diretamente para a peça prática. Aula rápida hoje, gente. Sequestro não tem segredo. A legitimidade do delegado de polícia, onde que você vai extrair no sequestro? Anotem aí. A legitimidade do delegado de polícia, você vai extrair do artigo 127 do CPP. Lá no artigo 127 do CPP, fala-se que o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou mediante representação da autoridade policial, fiz questão de grifar aqui para vocês, poderá ordenar o sequestro. Então, existe um dispositivo expresso, professor, que trata da legitimidade. Alguém pegou meu carregador? Esse dispositivo expresso, que trata da legitimidade, vai ter que estar na minha prova? Respondam. Sim. Sim. Ou um sim bem grande, um sim bem forte. Sim. Beleza? O professor vai evitar de gritar hoje, ele está se segurando, porque já me falaram que eu grito. Então, me segurem quando eu grito. Manda eu baixar o tom da voz. Sim, pessoal, vocês vão precisar, sim. Vocês vão precisar, sim, do artigo 127. O artigo 127 você vai colocar, exatamente, eu só estou zoando porque eu vou continuar gritando. O artigo 127, gente, você vai colocar lá no preâmbulo, beleza? E vou continuar abrindo o olho também. O artigo 127 você vai colocar lá no preâmbulo e você vai colocar também na fundamentação jurídica. Professor, eu vou repetir preâmbulo com fundamentação jurídica. Quem está assistindo minha aula já sabe que a resposta é sim. Eu acho que a fundamentação jurídica você tem que se aproveitar, sim, de dispositivos preambulares. Qual é o problema nisso? Dispositivos preambulares é tão somente para você trazer para o examinador a competência, ali, a legitimidade, de uma forma genérica. Mas o que custa você trabalhar de uma forma mais sofisticada, específica, fundamentada dentro da fundamentação jurídica? Nenhum. Então, o que eu proponho para vocês a nível de fundamentação jurídica? Eu estou assistindo uma aula. Subtópico, desliguem o áudio, joguem ali como subtópico a legitimidade e o cabimento do sequestro. Várias pessoas com áudio ligado, vou tentar desligar aqui. A legitimidade e o cabimento do sequestro. E aí, a legitimidade a gente já descobriu. Gasta ali umas 2, 3 linhazinhas para dizer que o delegado de polícia é legítimo a representar pelo sequestro. Demonstre que você tem conhecimento do artigo 127 para o examinador, porque vai que ele esteja lá no seu espelho de prova, o professor aqui não fica com a consciência pesada. Correto? Então, coloque lá na fundamentação jurídica essa legitimação, e essa legitimação nós extraímos, sim, do artigo 127. E aí eu pergunto, basta a legitimação? Não. Precisa também do cabimento do sequestro.
Na minha peça, eu vou ter que demonstrar o cabimento do sequestro. Onde está o cabimento do sequestro? Me ajudem. No próprio artigo 125. Perfeito, Cristina. Tássia Bravo. Nunca mais, Tássia. Você participou das nossas aulas, estava triste já. Fiquei chateado contigo. Artigo 125 para bens imóveis. E a Tássia, que é muito esperta, já trouxe também o artigo 132, se for sequestro para bens imóveis. Melhor dizendo, móveis. Artigo 125, bens imóveis, genericamente, mas se você perceber que você vai sequestrar um bem imóvel, você vai se utilizar do artigo 132. Calma, Carla, que o artigo 126 é para um outro subtópico na forma de organização aqui da cabeça do professor. Quem pode até me ajudar a dizer qual é o subtópico que a Carla está trazendo para o artigo 126. Aqueles que já conhecem minhas aulas sabem o que eu estou falando. Fumus comissi delicti, que é requisito cautelar, de natureza obrigatória, inclusive, na sua peça. Correto? Então, pessoal, já trabalhamos com vocês a legitimidade e o cabimento, que vai estar no preâmbulo e fundamentação. Fiquem tranquilos que esses slides, já fiz até o link para facilitar e jogo no final da aula para vocês. Existem agora a necessidade de eu demonstrar os requisitos cautelares para o sequestro, sim ou não? Lógico. Você vai ter que demonstrar os requisitos cautelares, meu caro, em todas as suas representações cautelares. Todas, sem exceção. Tirando o que não é representação cautelar, por exemplo, o relatório final ou o despacho inicial, que é a portaria de instauração, você vai ter que se virar nos requisitos cautelares. E requisitos cautelares, eu estou cansado de repetir já, a voz já não aguenta no sentido de que requisitos cautelares a gente se divide em quê? Fumus comissi delicti periculo libertatis, também chamado como fumo boniuris ou periculo in mora. Professor, eu posso me utilizar do termo fumus boniuris como sinônimo de fumus comissi delicti? Pode, você até pode se utilizar dele, principalmente para as medidas patrimoniais. Agora, se utilize sim do fumus comissi delicti para as medidas pessoais, que fica mais elegante, tá bom? Pode também se utilizar do periculo libertatis como sinônimo do periculo in mora? Pode, desde que o periculo in mora você coloque mais para as peças patrimoniais e não para as peças de caráter pessoal, como, por exemplo, a prisão preventiva e a prisão temporária. Mas isso aí vocês correm lá nas aulas de prisão preventiva e prisão temporária, que eu não vou trabalhar mais com vocês a esse ponto, não. O fato é que, fumus comissi delicti, você tem materialidade e indícios de autoria. A materialidade você vai extrair dos laudos provisórios que o examinador te trazer, você vai extrair de uma perícia realizada, você vai extrair de um exame cadavérico, você vai extrair de documentos do cartório que comprovem que aquela pessoa tem um imóvel. Você vai extrair de tudo isso aí, a materialidade, você vai jogar lá na sua peça do sequestro, com certeza. A dica que eu dou aqui na peça prática é que nunca deixe de colocar, caso o examinador coloque, os números das páginas. Então, se o examinador coloca lá as folhas tais, consta o documento do cartório que demonstra que aquela pessoa tem um automóvel, não, um imóvel. Você vai registrar isso aí? Com certeza você vai registrar. E onde exatamente na sua peça você vai registrar? O que eu acabei de falar é o quê? Materialidade. A materialidade eu vou registrar, então, lá dentro da fundamentação jurídica. Correto? Então, respondendo à colega, agora, o artigo 126, você vincula o artigo 126, estou dizendo para todos, por favor, façam dessa forma, 87 pessoas, agradeço aí imensamente a participação de todos. Peguem o artigo 126 e vincule aos requisitos cautelares, tudo bem? Porque aqui a gente vai organizar direitinho as ideias e os dispositivos. Não vai chegar lá na sua prova também e saindo cuspindo lá. Conforme artigo 125, 126, 127, 132, 129, 128, já vi peça assim. Alguns alunos colocam, conforme artigo 125 e seguintes, cabe sequestro, acabou. Não.
Você tem que saber separar cada um desses dispositivos e saber qual é a ideia de cada um desses trechos legais. Beleza? Vincule o artigo 126, então, aos requisitos cautelares. Professor, mas é só o senhor, ou você, né? Eu ainda não sou senhor, estou começando a entrar nesse caminho aí da velha guarda, mas ainda estou nos 30, então dá para segurar mais uns 2 anos aí. Gente, o que acontece aqui? Não sou eu, não. A doutrina diz isso, certo? O sequestro de bens, a jurisprudência diz isso também. Trouxe um julgado, inclusive, bastante interessante, que você pode dar uma estudada aí, vai estar disponível no seu material. Ele fala o seguinte: o sequestro de bens, previsto no artigo 125 e 132 do CPP, é medida cautelar excepcional. Aqui eu já extraio até mais algo interessante para colocar na sua peça. Aqueles que estão antenados com as nossas aulas anteriores, é o quê? Existe uma palavra mágica que você vai trabalhar também na peça do sequestro. Que palavra é essa? Me ajudem. Quando eu li ali a jurisprudência do Rogério Schietti, falando sobre a proporcionalidade do sequestro, eu estou falando em última ratio. Perfeito, Evandro. Então, pessoal, lá dentro da fundamentação jurídica, nós já trabalhamos a legitimidade, nós trabalhamos o cabimento. Dentro da fundamentação jurídica, você tem que trazer também a descrição dos crimes cometidos por aquela pessoa, motivo pelo qual você está querendo sequestrar algo. Dentro da fundamentação jurídica, você vai jogar o quê? Os requisitos cautelares. E dentro da fundamentação jurídica, o que eu indico que você coloque em todas as suas peças de natureza pessoal ou real, inclusive isso aí contra alguns livros que eu não vejo colocando. Alguns modelões que você pegam aí só manda jogar os requisitos cautelares e cabimento e legitimidade. Calma. Jogue sim na sua peça a questão da última ratio. Em todas elas. Sempre trabalhe com aquela ideia que não existia uma outra medida menos invasiva. Afinal, você está violando direitos fundamentais. Se você está violando direitos fundamentais, tem que existir uma justificativa plausível para essa excepcionalidade constitucional. Que justificativa é essa? Dizer que não havia outra medida apta a retirar a possibilidade daquele bem se perecer ou a vítima ser de alguma forma indenizada ou haver o confisco para o Estado. Traga-se, então, aí no último tópico, a questão da última ratio. A Tássia trouxe aqui, utilidade e necessidade da medida. Desligue os áudios. Quando fala em utilidade e necessidade da medida, o que acontece? Qual dispositivo a gente pode utilizar como carta-trunfo para salvar a gente em relação à utilidade e necessidade da medida, inclusive para o sequestro, que é uma medida patrimonial? Artigo 282, incisos 1 e incisos 2 do CPP. Artigo 282, incisos 1 e 2 do CPP. Correto? Podem se utilizar dele, que vai dar certo aí na hora da prova. Então, continuando a leitura aqui, a Tássia não quer me ajudar na leitura, Tássia? Já que você está antenada aí hoje, eu gosto de ouvir sua voz. Vamos lá, Tássia. Posso sim, André. Bora. O sequestro de bens, previsto no artigo 125 e 132 do Código de Processo Penal, é medida cautelar excepcional a afetar o direito de propriedade, constitucionalmente assegurado, que antecipa os efeitos de uma possível condenação, pois visa assegurar que os bens oriundos da prática do delito sejam utilizados para a preparação do dano causado. Agora fala bastante alto para os colegas da segunda parte, que eu quero ouvir. E, como tal, para o seu deferimento, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do fumus commissio iuris e do periculo in mora. Pronto, gente, está aqui, julgado do STJ, dizendo que você vai ter que trabalhar com fumus boni iuris. Ele utilizou esse termo mesmo para o sequestro, fumus boni iuris. Se quiser utilizar também, fique à vontade. Sinônimo de fumus commissio delicti para as medidas penais. Ou periculo in mora, sinônimo de periculo libertatis.
Não deixe de trabalhar isso aqui na sua prova. Mas, obrigado, Tássia. Mas, professor, você disse que o artigo 126 está voltado, então, para o fumus commissi delicti. E o periculum in mora? O periculum in mora eu também vou precisar demonstrar, mesmo não tendo um artigo expresso, acabei de mostrar que sim. Correto? Acabei de mostrar que sim. O próprio professor Renato Brasileiro diz a mesma coisa lá que a jurisprudência do STJ trouxe, a necessidade de demonstrar as duas coisas aqui. E aí, com relação ao periculum in mora, o que você vai demonstrar? Existe uma palavra-chave para periculum in mora. E que palavra-chave para periculum in mora, vou tirar a pesca, é essa. Um trechinho, na verdade. Evitar o perecimento dos bens. Eu guardaria essa palavra-chave e eu colocaria na minha prova, vinculando essa palavra-chave ao periculum in mora. Beleza? Então, essa é a ideia. Já adiantei aqui, você tem que demonstrar também a proporcionalidade e a excepcionalidade da medida prevista no artigo 282, incisos 1, incisos 2, e dizer que é a última ratio. É de bom tom também que assim você o faça. Beleza? E aí, gente, já estamos partindo, inclusive, para a parte dos pedidos. Os dispositivos dos sequestros, em sua maioria, já trabalhamos. Vamos trabalhar outros que são importantes também. A aula não acabou. Mas existe aí uma necessidade de você também trabalhar na peça do sequestro o artigo 282, parágrafo 3º, sim ou não? O que vocês acham? Sim. Gente, o artigo 282, parágrafo 3º, traz a ideia do contraditório prévio. Fala que antes de você aplicar uma medida cautelar contra alguém, você tem que garantir o contraditório prévio. Mas lá no próprio artigo 282, parágrafo 3º, na parte final, fala o seguinte, que se correr o risco de ineficácia da medida caso haja esse contraditório prévio, ou seja, você bate na porta lá do bem móvel que você quer sequestrar, bate na porta do sujeito e fala, olha, fofinho, amanhã eu vou sequestrar um bem móvel seu, você tem algumas horas aí para se manifestar. O que essa pessoa vai fazer com esse bem? Ela vai se desfazer desse bem, ou o risco dela se desfazer é grande. Motivo pelo qual a doutrina é unânime e pacífica no sentido de que é de bom tom que você peça o contraditório diferido, correto? E com relação ao sequestro, a gente tem que dividir aqui o joio do trigo. Por exemplo, num sequestro de bem móvel, se você garante o contraditório para alguém, um contraditório prévio, correto? Para alguém. O que pode acontecer nesse caso? Poderá haver o perecimento, sim ou não? Me respondam. Preste atenção. Estou aprofundando a questão do contraditório, gente. Não fiz isso, inclusive, em aulas anteriores, não. Sequestro de bem móvel. Participem. O que acontece se eu garantir o contraditório prévio? Vamos lá? Poderá haver o perecimento do bem. Perfeito. Agora, num sequestro de bem imóvel, será que eu poderia, de alguma forma, garantir o contraditório prévio? É mais provável que sim. A doutrina até traz isso. Ela fala o seguinte, olha, se for sequestro, estou aprofundando, não fiz isso em aulas anteriores, não, nem no curso de peça prática, foi de estudos posteriores. A doutrina fala o seguinte, olha, se for bem imóvel, a possibilidade de perecer é mais difícil, porque não vai dar tempo dele vender em tão pouco tempo.
Então, seria de bom tom a gente garantir o contraditório prévio, respeitando à risca o que determina a primeira parte do artigo 282, parágrafo 3º. Mas, pessoal, você como delegado de polícia e promotor de justiça vai cair nessa ideia de garantir contraditório prévio para alguém? Numa medida cautelar? Vai? Sim ou não? Não! Não! Então joga lá. Artigo 282, parágrafo 3º, requeira sempre o contraditório diferido e leve o seu 10 para casa, independentemente da peça que seja. Beleza? Mantenha esse raciocínio do contraditório diferido e deixe que o advogado lute depois aí com as medidas que ele achar mais viáveis. Correto? Tranquilo? Inclusive, aí uma medida de abuso de autoridade contra você ou que ele entender mais viável e cabível para o momento. Mas brincadeiras à parte, o raciocínio é esse mesmo. Peça o contraditório diferido em todas as suas medidas. Tem um outro dispositivo que é importante, de bom tom, que você coloque na sua prova. Que dispositivo é esse? Artigo 128. O artigo 128 fala: realizado o sequestro, o juiz ordenará a sua inscrição no registro de imóveis. Imóveis, correto? Ordenará a sua inscrição no registro de imóveis. Pergunto a vocês, onde que eu posso me utilizar de uma forma correta desse dispositivo do artigo 128? Me ajudem? Participação, gente. O artigo 128, pessoal, você vai se utilizar nos pedidos. O que eu estou dizendo, inclusive, eu já vi em várias peças práticas, o examinador necessariamente vai querer que você requeira que oficie o cartório de registro de imóveis, correto? Você vai ter que oficiar o cartório de registro de imóveis, conforme dispõe o artigo 128. Então, esse é o raciocínio que eu quero que vocês tragam aí do artigo 128. Requeira que se oficie o cartório de registro de imóveis. Mas, professor, e se for sequestro de bem móvel? Eu tenho que oficiar algum órgão específico? O que vocês acham? Detran. Perfeito, Evandro. Perfeito. Detran. Tá bom? Então, esses dois órgãos aí, fique bem de olho se se trata de bem móvel ou imóvel. Acho de bom tom que você requeira. E tem um último dispositivo agora para ser chato mesmo, que você pode trabalhar no artigo 129. Que dispositivo é esse? Artigo 129 fala o seguinte: o sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos de terceiro. Gente, então é como se fosse um processo ali incidental, não é isso? Ele vai correr concomitantemente, mas não vai estar ali nas mesmas páginas, nas mesmas folhas do processo principal, para ter uma certa organização processual aí, correto? E vai evitar tumultuar o processo principal com atos desnecessários, atos que seriam tão somente do sequestro. Então, aqui no pedido também vai trabalhar, então, com esse dispositivo do artigo 129, não deixe de colocar. Tranquilo? Meus amigos, eu pergunto, tá tudo tranquilo até agora? Tá dando para compreender esse tema interessantíssimo e fácil, viu? E fácil. Renajude, sim. Renajude é uma boa ideia também de você colocar. Normalmente eu peço que coloque geralzão para o Detran, mas você pode colocar Renajude, obviamente, que está extremamente correto. Continuando aqui, vamos agora interpretar o artigo 132 do CPP, que é aquele artigo que a gente já trabalhou, inclusive, no início da aula. Eu acho que vocês já captaram a ideia. O artigo 132, gente, traz uma regra de exceção para fins de sequestro de bem móvel. Beleza? Bem móvel, esquece o imóvel. Proceder-se-á ao sequestro de bens móveis se verificadas as condições previstas lá do artigo 126, que é o fumus commissi delicti, não for cabível à medida da busca e apreensão. Porque exatamente o que diz aí o capítulo, gente,
é sobre a busca e apreensão. Então, eu já tentei explicar para vocês mais ou menos como funciona essa história. Se o bem for móvel, o produto for direto da infração, o que vai acontecer neste caso? Por exemplo, o próprio carro furtado, você vai sequestrar ou você vai apreender? Me ajudem? Você vai apreender, correto? Aí, um segundo passo é o seguinte: se for bem móvel e o proveito, que é o provento da infração, a exemplo do carro comprado com dinheiro do lucro do tráfico, você vai sequestrar ou você vai apreender? Você vai sequestrar. E agora, gente, com relação ao bem imóvel, é o mais fácil. Porque o bem imóvel, tanto faz ser produto direto da infração ou proveito da infração, e nesses dois casos vai caber o sequestro. Ou seja, o que eu quero dizer para você, e vou trazer um exemplo. Se for bem imóvel, tanto faz ser proveito ou produto, vai caber o sequestro, sim ou não? O que vocês acham? Sim, gente. Por uma questão óbvia. Como que você vai apreender um imóvel? Me conte. Como que você vai apreender um imóvel que requer que a mobilidade natural da apreensão? Então, a medida da apreensão está vinculada à questão da mobilidade. O imóvel, não. O imóvel, tanto faz ser produto ou proveito. Professor, mas eu não consigo visualizar uma hipótese em que eu consiga verificar aí um bem imóvel que seja produto do crime, não proveito. Gente, o caso de um estelionatário que transfere a residência para si, consegue de alguma forma, juntamente com a vítima, transferir a sua residência para si. A residência da vítima para si. Ou seja, um estelionatário, Joãozinho, conseguiu ludibriar Maria, aí, através desses sites de relacionamentos, conseguiu ir no cartório, fez tudo de forma que houve essa transferência de propriedade para ele. Pergunto a vocês, ele está se utilizando do produto direto da infração do estelionato, sim ou não? Olha que caso interessante. Vai caber o que aí? Mesmo sendo produto direto da infração? Sequestro. Por quê? Porque é bem imóvel. Bem imóvel não é passível de apreensão, porque não tem como você chacoalhar lá o bem, colocar nas costas e levar para a delegacia. Compreender o raciocínio? Em resumo, sequestro de bem imóvel tanto faz ser produto ou proveito do crime. Produto, vocês já aprenderam a diferenciação de produto e proveito do crime. Sequestro de bem imóvel, tanto faz. Agora, se for sequestro de bem móvel, só caberá se tiver o quê? O proveito do crime. Porque no caso de sequestro de bem móvel, se for o produto do crime, o próprio corpo de delito, aquele carro que foi furtado e o ladrão continua usando aquele carro, neste caso vai caber o quê? A apreensão. Esse era o tema mais sensível da aula e eu pergunto a vocês, conseguimos superar esse ponto, sim ou não? Perfeito. Então, esse material vai para vocês e vai ficar tranquilo essa diferenciação, inclusive para vocês lerem com calma. Mas o professor foi na doutrina atualizada para trazer para vocês aí essa diferenciação pelos doutrinadores. Como eu digo, não sou nada. A gente aqui, de alguma forma, está estudando e repassando para vocês, nobres concurseiros. O Renato Brasileiro de Lima fala o seguinte... E agora eu peço até uma ajuda aí dos colegas para me ajudar aqui na leitura. Deixa eu escolher agora o da vez aqui. Fiquem ligados aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Evandro, que está bem participativo aí. Consegue ler para a gente, Evandro?
Olá, vamos lá, professor. Tá me ouvindo? Tá. Muito bem. Em se tratando de provento do crime, ou seja, de coisas adquiridas pelo... Oi? 90 eu grifei de propósito, tá bom? Estão se ligando aí, né? Ok. Muito bem. Em se tratando de provento do crime, ou seja, coisas adquiridas pelo rendimento que a prática delituosa proporcionou ao agente, deve ser aplicado o sequestro, previsto no artigo 132 do Código de Processo Penal, já que é incabível a apreensão. No entanto, na hipótese de se tratar de bem móvel, sendo ele próprio o produto direto da infração, a medida securatória a ser utilizada será a apreensão prevista no 240, parágrafo 1º, a linha B do CPP. Perfeito. Continua? Continua. Quando estivermos diante do objeto direto do crime, muitas vezes constituindo o próprio corpo de delito, a medida cabível será a busca, primeiro, né, e posterior a apreensão do bem. Assim, o carro furtado ou roubado é apreendido, pois constitui objeto direto do crime. Já aqueles bens adquiridos com os proventos da infração ou com os lucros dela obtidos serão objeto de sequestro e não de apreensão. Daí porque o carro comprado com dinheiro obtido pelo tráfico de substâncias entorpecentes, o lucro do roubo ou furto, etc., será sequestrado e não apreendido. Compreenderam, meus amigos? Tranquilo? Fechou, né? Então, eu acho que os pontos principais aqui nós já fechamos, mas a aula ainda não acabou, não. Tá cedo para acabar. Falta aí uns minutinhos ainda. Agora a gente vai trabalhar com modelãozão aqui geral. Vou requerer mais uma vez a ajuda da leitura de vocês. Pode ser até a Deise agora, que acabou de falar que compreendeu, ou o Antônio, ou o Mário. Vamos ler agora uma peça, tá bom? Uma peça de sequestro. Como eu proponho que vocês se utilizem e como vocês podem aí adequar para a peça de vocês. Vamos lá. A Deise, né? Agora a Deise. Peguei pesado hoje com vocês, né? Todo mundo me ajudando. É bom que o professor não desgasta a voz. Boa tarde, professor. Está me ouvindo? Estou ouvindo, Deise. Tudo bem? Tá, tudo bem. Vamos lá. Posso começar? Pode. Eu estou lendo do celular, tá? Tá bem pequenininho. Deise, rapidinho. Antes, a Deise vai ler até um certo momentinho, então já fica outra aí engatilhado para continuar, tá bom? Para ela não ficar cansada. Então, o próximo pode ser a Edna, a Elaine ou a Évila, tá bom? Fiquem de olho aí. Vamos lá. Tá, tudo bem. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de XXX. Inquérito policial número. A Polícia Civil do Estado do Pará, por intermédio do delegado de polícia subscritor, lotado na delegacia XXX e na qualidade de presidente do inquérito policial número ... no uso de suas atribuições constitucionais e legais, constante do artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, artigo 194 da Constituição do Estado do Pará, artigo 2º da Lei 12.830 de 2013, artigo 34 da Lei Complementar número 022 de 94 do Estado do Pará, vem à presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 127 do CPP e artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal de 88, representar pelo sequestro de bens imóveis, se móveis citar também o artigo 132 do CPP, em face de XXX, qualificação, cujos bens estão individualizados ao final, com base nos fatos e fundamentos que passo a expor. Segura. Individualizar bens é fundamental. Professor, posso individualizar no preâmbulo? Pode, não tem problema, desde que você individualize. Agora, eu prefiro que você coloque nos pedidos, caso você queira organizar de uma forma mais completa. Vamos lá. Dos fatos, dos fundamentos jurídicos, legitimidade e cabimento. A teor do que prevê o artigo 125 do Código de Processo Penal, caberá o sequestro de bens imóveis, caso o móvel citar o artigo 132, adquiridos pelo indiciado por meio
por meio dos proventos da infração, ainda que tenham sido transferidos a terceiros, conforme será demonstrado, os 3 imóveis que ora se buscam tornar temporariamente indisponíveis são proveitos da infração penal prévia e foram adquiridos com dinheiro ilícito advindo de ... Por oportuno, o delegado de polícia é a autoridade legítima para representar, por tal medida, a securatória patrimonial, ainda antes de oferecida a denúncia ou a queixa, ou seja, durante o decorrer das investigações inquisitoriais, artigo 127 do CPP. Infração penal. Segura. A nossa colega já cansou, obviamente, então bora trocar, só para ajudar aí a nossa colega. Quem pode agora? Elaine. Mário. Eu leio, professor Evelyn. Vamos lá. Infração penal. Excelência. As peças documentadas evidenciam que o representado praticou a conduta descrita no artigo tal. Pronto, isso aqui é só isso, tá bom, gente? Colocar quais foram os crimes cometidos e fundamentar um pouquinho ali, trazer alguma polêmica doutrinária e jurisprudencial, caso exista. Vamos lá. Já pula para requisitos cautelares. Tá. Requisitos cautelares. É sabido que, a teor do que indica o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal de 1988, ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Quanto ao sequestro, trata-se de uma medida assecuratória de natureza patrimonial que diretamente afeta um direito fundamental do representado, requerendo, portanto, que seja respeitada a reserva de jurisdição, princípio da jurisdicionalidade. Apenas o juiz poderá decretar uma medida cautelar de natureza patrimonial, raciocínio idêntico ao regramento conferido para as medidas cautelares de caráter pessoal. Por sua vez, quanto ao fumus comissi delicti do sequestro, é uma exigência expressa prevista no artigo 126 do Código de Processo Penal, ao afirmar que, para a sua decretação, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. É o que a doutrina aponta como um dos requisitos cautelares, devendo-se demonstrar a materialidade do crime, bem como os indícios de autoria. Quanto à primeira, é extraído principalmente das folhas. Aqui, deve o candidato indicar tudo sobre materialidade. A autoria não é diferente. Conforme o depoimento D, aqui o candidato deverá indicar tudo de autoria. Perfeito. Bora passar. Vamos lá. Pode continuar. Eu ainda? Isso. Depois a gente já troca. Em seguida a gente já troca. Por fim, o periculum in mora resta evidente. Caso haja a demora para a concessão da medida, o representado poderá se desfazer dos imóveis, havendo o consequente perecimento e a irreversibilidade das perdas patrimoniais. A demora no curso do processo pode fazer com que a tutela jurídica que se pleiteia, ao ser concedida, não tenha mais eficácia, pois o tempo vai fazer com que a prestação jurisdicional se torne inócua e ineficaz. Ademais, é imperioso garantir a preservação dos bens, direitos ou valores, pois o inverso poderá possibilitar a dilapidação do patrimônio do representado, em prejuízo ao Estado e a efetiva reparação dos danos para a sociedade e a reposição aos cofres públicos. Ponto, gente. Isso aqui é periculum in mora, aquelas palavras-chave aqui. Eu enchi uma linguiça para, de alguma forma, ajudar você aí na construção do seu raciocínio. Depois leia com calma e ache a sua melhor forma de trabalhar o periculum in mora. Tudo bem? E agora, com certeza, a colega já está cansada, então bora agora um outro colega ajudar aqui nos pedidos, que também é muito importante. Seria o Oséias, ou a Elaine, ou a Edna, ou o Mário, quem pode? Quem ligar primeiro aí? O áudio? Eu, professor. Pronto, vamos lá. Eu, professor. Perfeito. Dos pedidos. Com base nos fundamentos fáticos e jurídicos acima expostos, esta autoridade policial vem representar pelo sequestro dos bens imóveis de qualificação, a saber... Segura rapidinho. Aqui você vai colocar o nome da pessoa. E agora você vai falar os imóveis que você quer sequestrar. Vamos lá.
A saber, terrenos avaliados em valor, cada um, aí coloca o endereço, colocar todos os imóveis ou móveis que se pretende sequestrar, indicando o endereço e todos os dados de individualização, requer que seja oficiado o cartório de registro imobiliário respectivo para fins de averbação da respectiva medida securatória, tornando-se pública a restrição judicial. Se móvel, indicar o DETRAN. Pede ainda que o contraditório seja diferido em razão da urgência e do perigo de ineficácia da medida, nos termos do artigo 282, parágrafo 3º do CPP. Requer que seja recebido e processado em autos apartados, nos termos do artigo 129. Por fim, requer a oitiva do Ministério Público antes do deferimento. Mais bonita, requer, bora lá. Requer a oitiva do Ministério Público antes do deferimento de ambas as medidas. Nesses termos, pede deferimento. Local, data, delegado. Pronto, gente. Requerer a oitiva do nobre membro do Ministério Público, eu aqui, não é isso? Brincadeira. Aí, o que vai acontecer? Você vai encerrar a sua peça. Assinou ali delegado, acabou, tirou seu 10, passou na tua prova e vira delegado de polícia, que o professor encerra a aula e tudo certo. E aí, pessoal, acabamos a nossa aula. Extremamente grato pela participação de todos. Mais uma vez, uma aula super produtiva, principalmente para mim, que adoro ensinar, tá bom? Fiquem bem, aproveitem o domingo de vocês e aqueles que ainda precisam estudar, estudem valendo sim, só falta um mesinho para a prova. Um mesinho para a prova, não existe isso de você ficar guardando domingo, não. É estudar sábado, domingo, feriado, tudo que puder. Tranquilo? Um abraço grande, fiquem bem e qualquer coisa a gente vai se falando aí pelas redes sociais.